Bom dia, senhores deputados. Bom dia, igualmente, a todas as senhoras e senhores telespectadores da TVAL, bem como senhoras e senhores ouvintes das redes digitais da ALESC. Sejam todos bem-vindos. Havendo quórum regimental, damos início a mais uma reunião ordinária da Comissão de Finanças. E os senhores deputados receberem em seus respectivos gabinetes as seguintes atas. Ata da 13ª reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação, referente à segunda sessão legislativa da 20ª legislatura. Também a ata da 4ª reunião conjunta da Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos da segunda sessão legislativa da 20ª legislatura. E também a ata da 5ª reunião conjunta da Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação, Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos da segunda sessão legislativa da 20ª legislatura. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Senhor deputado, com cópia, permanece como se encontra aprovado. Vamos ao relatório e voto dos projetos. O primeiro deles, permito-me fazer o relatório ao projeto de lei 0078/2024, que autoriza a doação de imóvel no município de Maravilha. O autor é o Governo do Estado e a proposição tem como objetivo autorizar o Poder Executivo a proceder à doação de imóvel com área de 25.507 metros quadrados na cidade de Maravilha. O projeto foi aprovado também por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça e, ao observar a documentação acostada, não vejo o óbice da sua regular tramitação, razão pela qual emito o meu relatório e voto, que é pela aprovação da matéria. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Senhor deputado, com cópia, permanece como se encontra. Aprovado. Quanto ao PL 0155/2024, que é a apresentação do parecer concluído da LDO, levo ao conhecimento de Vossa Excelência que não houve ainda a possibilidade de finalizar. Então, fica para a próxima quarta-feira. Ainda projeto de lei de número 0275/2024, que institui o programa SNH Emprego na Pista, estabelece outras providências. O projeto de lei é de autoria do Governo do Estado, que foi elaborado pelo presidente do DETRAN, o ex-deputado Kennedy Nunes. E Sua Excelência elaborou o projeto de lei, veio para cá, que está vindo junto com os projetos do Governo do Estado. Também é um projeto interessante, que todos já tomaram conhecimento. Também observei toda a documentação e, quanto à Comissão de Finanças, não vejo dúvida da sua regular tramitação. Então, o meu voto também é pela aprovação da matéria. Abro a discussão. Deputado Mário Mota. Senhor presidente, demais colegas, a todos os presentes, eu gostaria apenas, por uma questão de dúvida processual, o detalhamento de como isso acontecerá provavelmente será fruto de uma resolução que o DETRAN apresenta posteriormente. Não, primeiro um decreto. Tem que haver um decreto regulamentar, depois as portarias. E as portarias virão também para a nossa avaliação? Não, as portarias não. Os decretos também não. E se elas apresentarem algo que não feche com uma legislação em vigor, por exemplo? Nossa opinião vai ser... Porque nós estamos... Vou clarear. Ao fato. Vou aos fatos. Há um questionamento se o SEST-SENAT, por exemplo, teria competência de atender. Eu respeito profundamente o trabalho do SEST-SENAT, mas se não seriam apenas as CFCs, é isso? São as autoescolas, a emissão das carteiras. Se houver um convênio com uma instituição e questione-se a competência dessa instituição em fornecer a carteira, como é que nós podemos, de alguma forma, questionar ou interferir? Mário Mota, vamos lá. No âmbito interno dessa comissão, nós temos que ver a questão financeira orçamentária. Isso. Não há nada... Meu voto é favorável. Sim, a questão que Vossa Excelência levanta é na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Essa é uma competência. É lá que tem que verificar se as portarias vão atender ou não. Então, né? E pelo que eu vejo, não passa por essa comissão. É isso que eu fiquei preocupado. Aqui está a Comissão de Transporte, Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura. Como o DETRAN então, eu me permito dizer que foi um grande equívoco. Então, eu também. Justamente, em algum momento, seria importante essa discussão, até para que o DETRAN tenha tranquilidade Antes de seguir para outra comissão, vou conversar com o presidente da Casa. Está ótimo.
Perfeito? Muito grato. Acho um grande equívoco, porque tem que... No meu Serviço entendimento, público. trata-se de serviço público. Prioritariamente, serviço público. Trata de serviço público. Não tenho dúvida, tem que passar na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Em relação à nossa comissão, nada... Não acho. Mas, de qualquer forma, se eventualmente uma portaria for publicada em desacordo com o que diz a lei, é fácil de revogar, não é difícil. Ok, muito obrigado. Senhores, não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Senhor deputado, concorde, permaneça como se encontra. Aprovado. Deputado Jair Mioto, Vossa Excelência, com a palavra. O voto. Senhor presidente, trata-se do relatório e voto ao ofício 0001-2024, procedência do Tribunal de Contas do Estado, que encaminha parecer da Controladoria e relatórios de atividades do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, referente ao 4º trimestre do exercício de 2023, ou seja, outubro, novembro e dezembro. Processo CEI 23.0.00002695-6. O relatório é extenso, então vou direto à leitura do voto, senhor presidente. Conforme dicção do parágrafo 2º do artigo 56 da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como do parágrafo 2º do artigo 274 do REALESC, cumpre essa Comissão de Finanças e Tributação examinar e emitir parecer sobre os relatórios de atividades e as contas do Tribunal de Contas do Estado em exercício do poder fiscalizador constitucionalmente atribuído ao Legislativo, com amparo nos artigos 70, caput e 71, parágrafo 4º da Lei Maior, e por simetria nos artigos 58, caput e 59, parágrafo 4º da Constituição do Estado. Tal fundamentação legal foi reiterada pelo STF no acórdão proferido à ADI número 2324, Distrito Federal, 22 de agosto de 2019. Não preciso ler aqui o acórdão. Depreende-se do acórdão acima que a Suprema Corte sustentou o posicionamento pela competência fiscalizadora do Legislativo sobre os tribunais de contas, bem como a atribuição dos órgãos equivalentes à Comissão Mista de Orçamento para emitir parecer sobre as suas contas, tal qual pode-se observar nas teses apostadas das emendas das ADIs números 1175 e 2597, julgadas pelo STF. Também não preciso fazer leitura aqui. Corrobora o cenário, então, delineado, o ofício PRES número 89 de 2022, CMO, de 30 de maio de 2022, remetido pela Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, endereçado ao Tribunal de Contas da União, em que solicita o envio das contas daquela Corte Nacional referente ao exercício de 2012 a 2020, para fins de emissão de parecer pela audida Comissão Mista, em decorrência do julgamento da já citada ADI número 2324-DF, pela improcedência quanto ao parágrafo 2º do artigo 56 da LRF. Em atendimento ao requisitado pelo CMO, o TSU, então, remeteu as prestações de contas do exercício 2012 a 2020. Desse modo, demonstrada a competência deste poder para fiscalizar as atividades e as contas do TCE, por meio dessa Comissão de Finanças e Tributação. Prossigo o exame do processo autuado sobre o protocolo ofício 001-2024. Em estrita observância à jurisprudência citada, bem como ao artigo 112 da Lei Orgânica do próprio TSE e ao artigo 296 de seu regimento interno, aquele tribunal encaminhou versão eletrônica do relatório de atividades e dos documentos administrativos atinentes à gestão orçamentária e financeira correspondentes ao 4º trimestre de 2023. Da análise do relatório de atividades, no que atina à área fim do TSE, entendo que o órgão de controle estadual atuou satisfatoriamente, o que se revela das informações prestadas, com valores expressivos de multas aplicadas, débitos imputados, bem como pela redução do estoque de processo em pouco mais de 6%. Observo, adicionalmente, que o órgão de controle estadual relatou o atendimento à sua ouvidoria, com um total de 456 manifestações por meio dos canais acessíveis à população, relevando o empenho em atender a demanda social, bem como o intuito de se modernizar quanto às tecnologias de informação. Quanto à gestão orçamentária, financeira, administrativa e de pessoal do TCE, cuja conformidade, recordo, foi atestada pela Controladoria do Tribunal,
Não observo qualquer óbice no período compreendido entre outubro a dezembro de 2023, bem tendo sido respeitadas, a meu ver, as normas de finanças públicas, de licitação e os limites de gasto com pessoal. Ante o exposto, entendo que o TSE cumpriu o preceituado no parágrafo 4º do artigo 59 da Constituição do Estado, bem como no artigo 112 da Lei Complementar número 202 de 2000 e no artigo 296 de seu regimento interno, motivo pelo qual, amparado no inciso 4º do artigo 71 do regimento interno, voto pelo conhecimento do relatório das atividades do 4º trimestre de 2023 do TSE e pelo posterior encaminhamento deste parecer à Corte de Contas. É o voto, senhor presidente. Senhores deputados, deputado Jair Mioto, ao emitir o seu relatório de voto ao ofício 001/2024 de origem do Tribunal de Contas, o faz pelo conhecimento do relatório de atividade do 4º trimestre de 2023 e pelo posterior encaminhamento deste parecer à Corte de Contas. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. O senhor deputado concorde permanece como se encontra aprovado. Deputado Lucas Neves. Senhor presidente, senhores deputados, eu vou relatar o projeto 530 de 2023, que acrescenta o dispositivo ao artigo 9º da Lei 18.634 de 2023, que institui a Política Estadual de Desenvolvimento e Expansão da Apicultura e Meliponicultura, o Polimel, e o Programa Estadual de Incentivo à Apicultura e Meliponicultura no Estado de Santa Catarina, e adota outras providências para incluir apoio financeiro aos produtores que desenvolvem atividades de interesse social prejudicadas por problemas relacionados às questões e mudanças e desastres climáticos. Bom, o projeto, de maneira resumida, ele inclui no rol de apoio financeiro, de incentivo, postergação de dívidas, enfim, qualquer benefício que o governo possa oferecer diante de um grande problema climático, seja uma seca, seja uma chuva em grande quantidade, é que os produtores de mel também estejam incluídos no rol de beneficiários, senhor presidente. Eu abro aqui um parênteses, eu acabei de fazer uso da palavra na sessão, a respeito da grande crise que nós estamos vivendo na agricultura da Serra Catarinense, com o maior volume de chuvas em 25 anos. Isso representa, para os senhores terem uma ideia, mais de 200 milhões de reais em perdas financeiras para os nossos produtores rurais, que produzem soja, que produzem milho, que produzem trigo, que produzem aveia. A maçã também sofreu bastante nessa última safra. Então, a gente está com uma média, para os senhores terem uma ideia, a nossa média de chuva desta safra ficou em quase 3.000 milímetros. Isso significa 1.000 milímetros a mais do que a média dos últimos 30 anos, presidente. E a produção de mel na Serra Catarinense, essa atual representa apenas 20% da produção passada. Então, houve uma perda de 80% para os produtores de mel. Então, isso é um desastre, né, de uma região, eu estou falando aqui, que já sofre com uma depressão econômica, e estar passando por essa situação é bastante prejudicial. Então, eu faço aqui esse adendo, né, não é a comissão de mérito, mas o projeto é oportuno. Diante disso, senhor presidente, eu estou emitindo um parecer pela aprovação deste projeto, especialmente pelo apoio que se garante aos produtores de mel de Santa Catarina, de todo o estado, que diante de alguma questão relacionada ao clima, seja, como eu disse, chuva ou seca, né, que a gente possa também incluí-los no rol de beneficiários de qualquer tipo de apoio, de benefício que seja oferecido aos agricultores. Então, eu concluo que está em consonância com as regras orçamentárias, o referido projeto, razão pela qual não vislumbro óbice nessa ordem que impeçam a sua tramitação. Ante o exposto, tendo sido superada a análise da juridicidade da matéria e com fundamento nos regimentais artigos 73 e 144, voto, no âmbito desta Comissão de Finanças e Tributação, pela aprovação da continuidade e tramitação do projeto de Lei 530/2023, com a emenda modificativa acostada aos autos, aprovada na CCJ por entendê-lo compatível com as normas orçamentárias vigentes. E também sugiro, né, que, em consonância com o que dispõe no parágrafo único do artigo 216 do regimento desta Casa,
também estou sugerindo aqui que na próxima comissão, a Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural, seja providenciada a juntada do presente projeto de lei 530 de 2023 ao projeto de lei 54 de 2023, por ser este o mais antigo, para que sejam analisados em conjunto naquela comissão de mérito, porque tratam basicamente da mesma lei e com uma semelhança no seu texto. Era isso, senhor presidente. Senhores deputados, é pela aprovação, parecer e voto do eminente deputado Lucas Neves, ao projeto de lei 0530/2023, de autoria do eminente deputado Padre Pedro Baldiceira. Sua Excelência emitiu seu relatório de voto e fez com a emenda modificativa acostada, aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão. Deputado Jair Biotto, deseja falar? Senhor presidente, quero parabenizar o deputado Lucas pelo parecer e também o deputado Pedro, que é um defensor, inclusive, do setor das abelhas, e é algo muito importante. O nosso Estado possui o melhor mel do mundo, né? Então, é algo muito importante essa comissão, através da Assembleia, então, se posicionar favorável à instituição dessa política de desenvolvimento e expansão. É algo muito importante para o nosso Estado de Santa Catarina, leva o nome do nosso Estado para o mundo todo. Parabéns, obrigado. Encerrada a discussão, coloco em votação. O senhor deputado concorre, permanece como se encontra aprovado. Deputado Mário Mota. Senhor presidente, demais colegas integrantes da nossa Comissão de Finanças e Tributação, a todos os presentes na sala das comissões, companheiros da área técnica e de transmissão da LESC, amigos assessores da comissão, um ótimo dia a todos. Eu passo ao relatório e voto do projeto de lei 0488/2023, que dispõe sobre emissão de talão de notas fiscais do produtor em nome da família. Essa é a Lei 12.383, e o autor, deputado Fabiano da Luz, propõe uma alteração que estabelece, no intuito de autorizar que produtor primário possa apresentar declaração emitida pela Superintendência Regional do INCRA para fim de inscrição no cadastro de produtor primário em âmbito estadual. O relatório em si traz todas as diligências feitas e as suas manifestações. Eu peço licença para ir direto ao voto, porque no voto eu também resgato algumas dessas diligências. A esta Comissão de Finanças e Tributação, nesta fase processual, incumbe analisar a presente matéria conforme o que preceitua o artigo 144.2, combinado com o artigo 73 do Regimento da Casa, quanto ao prosseguimento de sua tramitação em face de sua compatibilidade orçamentária e financeira e quanto ao mérito ainda sob a ótica financeira. Nessa perspectiva, eu constato que a propositura em apreço, que sintetiza-se em autorizar que o produtor primário possa apresentar declaração emitida pela Superintendência Regional do INCRA para fins de inscrição no cadastro de produtor primário em âmbito estadual, não implica em ônus de ordem financeira ou orçamentária ao erário estadual, considerando que resta evidenciada a ausência de aumento de receita ou redução da despesa pública. Registro ainda, conforme demonstrado pela própria Secretaria de Estado da Fazenda, que foi questionada, em que pese uma manifestação contrária, ela expressa-se, abre aspas, a propositura legislativa não representa mudança prática em relação a um procedimento que é utilizado atualmente, fecha aspas. Ou seja, a própria Secretaria da Fazenda só é contrária porque, segundo ela, já existe, e que também confirma não haver impacto econômico, financeiro, tributário. Cabe enfatizar, por outro lado, que o principal órgão afeto à matéria, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, por meio da Superintendência Regional, que também foi diligenciada, manifestou-se favoravelmente, enfatizando o elevado interesse público da proposta, tendo em vista, abre aspas, o incentivo à juventude e ao empreendedorismo rural, colaborando também para o necessário processo de sucessão rural nas unidades produtivas, bem como contribuindo para o aumento da produção de alimento, renda, melhoria na vida do campo. Portanto, pelo exposto, com voto no fundamento nos artigos 73144.2 do Regimento Interno da Casa, o meu encaminhamento é pela aprovação do projeto de lei 0488/2023 nesta Comissão de Finanças e Tributação. Muito obrigado. Senhores deputados, registramos a presença do eminente deputado Sorato nesta comissão. Seja bem-vindo. Senhores deputados, projeto de lei
de número 0488/2023, que altera a Lei 12.383, 16 de agosto de 2002, que dispõe sobre a emissão de talão de notas fiscais do produtor em nome da família. Tem como autores o deputado Fabiano da Luz, o deputado Luciano Carminati, o deputado Leodir Sarete e o deputado Padre Pedro Baldiceira. E, no âmbito interno desta comissão, o deputado Mário Mota, relator da matéria, emitiu seu relatório de voto, que é pela aprovação. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Senhor deputado Concó, permaneça como se encontra aprovado. Presidente, deputado, grato por ter citado os coautores, que eu passei batido, né? Deputado Fabiano da Luz, deputada Luciane Carminati, Leodir Sarete e Padre Pedro Baldiceira. Muito obrigado. eu só lembrei de citar os coautores, porque a deputada Luciana está presente. Perfeito. E em respeito aos ausentes, evidentemente. Muito obrigado. Vamos, então. Deputada Luciana Carminati, Vossa Excelência, com a palavra. Relatar o PL 0199/2021. Cortando o pescoço, né, Mário? E não foi pela sua presença. 199/2021. Bom dia a todos, bom dia, presidente. Eu relato o PL 199/2021, de autoria do deputado Rodrigo Minotto, que assegura o atendimento ginecológico às gestantes que se encontram sob a tutela do Estado em presídios, penitenciárias e centros de atendimento socioeducativo durante o período do pré-natal, parto e pós-parto. Eu vou resumir aqui toda a legislação em curso, apenas para destacar que no Brasil e em Santa Catarina, no transcurso deste século, tem multiplicado o número de mulheres privadas de liberdade. Segundo dados do Sistema de Informações do Departamento Penitenciário Nacional, vinculado ao Ministério da Justiça, no ano de 2023, tivemos 32.999 mulheres em regime fechado ou semiaberto no Brasil, sendo 1.275 mulheres em Santa Catarina. Entretanto, não há nas unidades prisionais femininas profissionais que tratam da saúde da mulher como ginecologista. Por essa razão, as detentas são assistidas por enfermeiras da unidade. Como é notório, há recomendações do Ministério da Saúde que fazem parte da prevenção básica de saúde e devem ser asseguradas também às gestantes privadas de liberdade. O acompanhamento do pré-natal é importantíssimo porque permite identificar doenças que possam estar presentes no organismo e que evoluam silenciosamente, a exemplo de hipertensão arterial, diabetes, doenças do coração, anemias, bem como problemas congênitos do feto. No transcorrer da tramitação do presente projeto de lei, ocorreram várias manifestações de órgão da estrutura do Poder Executivo Estadual. A Procuradoria-Geral do Estado manifestou que não vislumbra inconstitucionalidade, as folhas 19 a 27 dos autos. A Secretaria de Estado da Administração Prisional, da Assistência Social, Mulher e Família e da Segurança Pública também se manifestaram favorável ao projeto ora relatado. Desta forma, presidente, o meu parecer é pela aprovação do referido projeto. Obrigada. Pela aprovação, parecer de voto da eminente deputada Luciana Carminati ao projeto de lei 0199/2021, que tem como autor o deputado Rodrigo Minotto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Senhor deputado Concó, permaneça como se encontra aprovado. Senhores deputados, não há mais matéria a deliberar, mas antes de encerrar, deixo outra reunião convocada para quarta-feira da semana que vem, às 11 horas, na cidade de Criciúma, onde a Assembleia estará lá realizando as suas sessões. Então, 11 horas, inclusive, naquela reunião, nós vamos fazer o parecer conclusivo da LDO, para homenagear Criciúma e região. Sob tutela do deputado Gessé Lopes. Muito obrigado, bom dia para todos.